Você já ouviu falar de alguém tão perigoso, tão manipulador, que até os profetas do Senhor fugiam para salvar a própria vida? Essa pessoa existiu. Seu nome era Jezabel. E a forma como ela morreu é um dos momentos mais chocantes e proféticos de toda a Bíblia. Mas esse vídeo não é só sobre história, é um alerta espiritual. Porque o espírito de Jezabel não ficou preso no passado. Ele continua vivo, infiltrado nas famílias, nas igrejas, nos relacionamentos, nos governos. E se você não aprender a identificá-lo e combatê-lo, pode estar abrindo portas para a destruição dentro da sua própria casa. Então já clica no curtir, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e comenta aqui embaixo. Você acredita que o espírito de Jezabel ainda está agindo hoje? E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar com a pergunta mais importante. Quem foi Jezabel? A rainha que desafiou Deus. Jezabel não era apenas uma rainha, ela era a encarnação de uma oposição direta à santidade de Deus. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, Jezabel se casou com Acabe, rei de Israel, não por amor, mas por aliança política. Ela trouxe com ela seus deuses pagãos, Baal e Aserá, e com isso corrompeu um povo inteiro. Ela não chegou devagar. Ela chegou mandando, substituiu o culto ao Senhor por rituais pagãos, mandou erguer templos a Baal, contratou 850 falsos profetas para servir seus propósitos. Era esperta, controladora e cruel, não aceitava ser contrariada. E quando os profetas de Deus começaram a denunciar seus pecados, mandou matá-los. Ela não era apenas má, ela era estratégica, manipulava o rei, dominava os bastidores do poder e governava por trás do trono. Jezabel representa um poder destrutivo que opera em silêncio, mas com violência. Hoje, muitos acham que essa história é só um conto antigo. Mas há uma verdade que não pode ser ignorada. Quem desafia Deus com arrogância, um dia colhe as consequências. O trono de Jezabel parecia inabalável, mas o juízo já estava sendo preparado. Você conhece alguém que usa poder para manipular e oprimir os outros? Já sentiu que algo espiritual estava por trás disso? Comenta aqui embaixo. A influência maligna no reino de Israel. A chegada de Jezabel não trouxe paz ao reino, mas sim caos espiritual. A idolatria virou regra. Altares de Baal foram erguidos por toda parte. A nação de Israel, que antes servia a um Deus único, passou a cultuar deuses pagãos, a praticar rituais de morte e a esquecer os mandamentos do Senhor. Ela contratou 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, todos sustentados pelo palácio. O que era para ser um trono de justiça virou um centro de adoração ao inferno. Jezabel usava o poder não para servir ao povo, mas para escravizar a alma de Israel. Mais do que uma figura histórica, Jezabel representa uma força espiritual que corrompe governos, destrói famílias e apaga a fé. Ela personifica o pecado que entra sorrateiro, se disfarça de modernidade e transforma o certo em errado. Já percebeu como hoje também estão tentando normalizar o que Deus condena? Escreve, eu estou alerta nos comentários. Jezabel e os profetas. Uma guerra contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus confronta o pecado revida. E Jezabel foi o maior exemplo disso. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Tentou silenciar toda e qualquer voz que anunciasse juízo, arrependimento ou verdade. Quem se opunha, morria. Foi nesse contexto que surgiu o profeta Elias, corajoso o suficiente para desafiar Jezabel e seus falsos profetas no Monte Carmelo. Foi um confronto épico. Primeiro profeta verdadeiro contra 850 profetas de mentira. Deus respondeu com fogo do céu, mas Jezabel, ao invés de se arrepender, jurou matar Elias.
ele teve que fugir para salvar a própria vida. Isso mostra o poder que o pecado tem de endurecer o coração. Mesmo vendo um milagre com os próprios olhos, Jezabel preferiu manter seu orgulho. Cuidado! Quando alguém odeia a verdade, não importa o quanto Deus fale, ela vai resistir. Não seja como Jezabel. O espírito de Jezabel, ainda ativo hoje? Sim, e mais do que nunca. O espírito de Jezabel não morreu com ela. Ele age hoje como um sistema espiritual de manipulação, sedução, rebelião e dominação. Está presente quando líderes usam o púlpito para controlar, não para edificar. Está nas relações tóxicas que destroem emocionalmente. Está em casas onde a autoridade é desrespeitada, em culturas que celebram o pecado e até em igrejas onde a santidade virou tabu. É sutil, inteligente, emocionalmente destrutivo. Ele opera na vaidade, no orgulho e no desejo de controlar tudo ao redor. Mas a palavra de Deus nos dá ferramentas para discernir e resistir. Você já percebeu sinais desse espírito ao seu redor? Fala comigo nos comentários. Vamos orar juntos. O julgamento de Deus é inevitável. Jezabel achava que podia desafiar a Deus impunemente, mas o juízo foi anunciado por Elias com clareza. Os cães comerão a carne de Jezabel. Ela riu. Continuou sua vida de luxo e arrogância, mas o céu não esquece. Deus pode ser paciente, mas não é indiferente. Anos depois, no reinado de Jeú, o juízo bateu à porta. Jezabel se maquiou, se arrumou, tentou seduzir Jeú. Mas o que ele viu não foi uma rainha, foi uma condenada. Ela foi jogada da janela, pisoteada pelos cavalos. Quando foram sepultar seu corpo, só restavam o crânio, os pés e as palmas das mãos, exatamente como profetizado. Deus cumpre o que fala. Não brinque com a paciência dele. Arrependa-se hoje. A queda do rei Acabe, colheita da maldade. Acabe foi cúmplice de Jezabel. Ele permitiu, apoiou e lucrou com o pecado dela. Quando desejou a vinha de Nabote, Jezabel planejou um assassinato para entregá-la ao marido. Ele aceitou sem questionar. Mas Deus viu, e Elias o confrontou. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Mesmo com um arrependimento parcial, a sentença foi selada. Anos depois, Acabe morreu numa batalha, atingido por uma flecha aleatória. Seu sangue escorreu na carroça e os cães lamberam o chão, assim como Deus havia dito. O pecado tem consequências, e omissão também é pecado. A morte de Jezabel, um fim horrível e profetizado, foi o fim mais humilhante que uma rainha poderia ter. Jezabel achou que poderia controlar até sua própria morte. Se maquiou, se enfeitou, achando que seduziria Jeú como fez com tantos outros. Mas Jeú não se dobrou. Ele a confrontou e deu uma ordem direta: joguem essa mulher. 2 servos obedeceram. Ela caiu. Seu sangue espirrou na parede e nos cavalos. Jeú entrou no palácio e mandou que a enterrassem, pois era filha de rei. Quando voltaram, só restavam o crânio, os pés e as mãos. Nada mais. Essa cena não foi apenas trágica, foi profética. Mostrou que nenhum poder terreno resiste à justiça de Deus. Quem vive pela aparência termina na vergonha. Quem vive pela manipulação termina no desprezo. Lembra disso. O legado de Jezabel. O que ficou de sua história? O nome Jezabel virou sinônimo de corrupção espiritual, de manipulação e rebelião. Nenhuma mãe em sã consciência daria esse nome à filha. Ela deixou um legado de destruição, idolatria, assassinato e engano. Mas ao mesmo tempo deixou também um grande alerta para nós. Ninguém zomba de Deus e fica impune. A história dela ainda é citada no Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Tiatira: toleras Jezabel,
que se diz profetiza, mas engana meus servos. O espírito dela continua buscando lugar na igreja e na sociedade, e o alerta de Deus continua de pé. Como identificar e combater o espírito de Jezabel hoje? Aqui vão sinais de que esse espírito pode estar agindo. Manipulação disfarçada de cuidado. Rebelião contra autoridades espirituais. Sedução emocional ou sexual para obter poder. Uso da religião como fachada para domínio. Rejeição à correção bíblica. Como combater? Com oração constante e jejum. Com conhecimento da palavra, Jezabel odeia verdades bíblicas. Com submissão ao Espírito Santo. Com coragem para confrontar se necessário. Anota esses passos. Eles são armas espirituais. O que podemos aprender com o fim de Jezabel? Que aparência não salva, que controle não é poder, e que todo joelho se dobrará diante do Senhor, queira ou não. A história de Jezabel nos mostra que Deus não perde o controle, mesmo quando tudo parece dominado pelo mal. O juízo pode demorar, mas ele vem, e quando vem, é justo e completo. Se você sente que há algo errado ao seu redor, manipulação, sedução, pecado sendo normalizado, ore, se posicione, busque a santidade, não tolere Jezabel. Escreva aqui nos comentários, eu escolho a santidade. Vamos formar uma corrente de fé juntos. Jezabel teve poder, mas não teve temor. Teve status, mas não teve sabedoria. E colheu exatamente o que plantou. Hoje, o mesmo espírito busca espaço, nas casas, nas igrejas, no coração. Mas Deus está levantando pessoas como Elias, como Jeú, como você, que não se dobram ao sistema, que não vendem sua fé, que permanecem fiéis até o fim. Curta, comente, compartilhe. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E lembre-se, quem planta arrependimento, colhe misericórdia. Mas quem planta arrogância, colhe juízo.